Bom dia, gente. Bom, em primeiro lugar, quero pedir perdão aqui se tiver muito barulho nesse vídeo, pois eu tenho que estar com o ventilador ligado, porque o calor está imenso. Mas eu queria muito gravar esse vídeo para vocês, falando sobre as vendas dos arranjos de EVA, né? Como foi, quanto vendi, como funciona, sobre vergonhas de ir para feira e contar uma história própria minha que eu vivi, presenciei. Então, como vocês bem sabem, eu sempre tenho uma história de acontecimentos comigo, né? Eu sou aquela pessoa que gosta de falar o que acontece comigo, não com as pessoas de fora, né? Porque quando você conta a história do outro, fica parecendo uma fofoca. Mas não, eu quero contar a vocês um acontecimento que eu vivi anos atrás e que me fez mudar o meu pensamento sobre feirante. Pronto, era isso que eu gostaria de falar. Então, se vocês querem saber tudo que eu tenho para falar, assista até o final. Bom, vamos lá? Como foi as vendas dos arranjos de EVA? Para começar, gente, há uns 8 anos eu fiz um curso de arranjos de EVA, que foi quando começou o interesse de ter a loja aqui, né? Então eu fui produzindo. Lembra que eu sempre falo que eu passei um ano produzindo? Foi um ano produzindo algumas roupas infantis, nem roupas de adulto, porque eu não tinha esses planos de vender roupa para adulto. E foi fabricando arranjos, mas não esses arranjinhos simplesinhos assim para vender dia de finado, não. Eu fazia coisas mais chique, bonito, onde custava 80, 100, 100 e tantos reais, bem justificado, bem chique mesmo, né? E abri a loja e vendi todos. É onde eu falo a vocês a questão do prever, do se organizar, e que a gente nunca consegue se organizar 100%, né? A gente fala, a gente pensa, mas a gente não consegue. Então foi aí tudo onde começou os erros das minhas produções, porque eu vendi todos os arranjos e de lá pra cá ficou meio que impossível eu estar fabricando arranjos, porque é muito cansativo. Porque eu só tô em casa à noite. Isso aqui não é uma coisa que eu vá fabricar aqui. Às vezes tem pessoas que dizem, traga para fabricar. Mas mais interessado dos meus frisadores do que em fabricar mesmo, né? E eu tenho que dividir o meu tempo entre aqui em casa e aqui, gente. Eu não fico parada. Tem gente que acha, porque você não traz isso para fazer aqui. Como? Aqui é costura, não sai disso. Não tem, eu não trago um crochê para aqui, ó. Eu tô sentada com esse vestido. Tô aqui fazendo uns bordadinhos, porque eu acabei de almoçar e eu tô descansando. Então, o meu descansar é trabalhar, né? Vocês sabem muito bem. Então, eu tô sentada aqui, a loja está fechada. Aí eu disse, eu vou gravar esse vídeo antes de abrir a loja. E tô bordando aqui só pra descansar mesmo, mas eu vou cortar umas roupas e vou costurar. Hoje é dia 2 de novembro, dia de finado. Eu vou costurar um pouquinho, eu vou ver se eu vou embora mais cedo, mesmo porque eu tenho isso aqui pra entregar amanhã. Eu posso estar levando pra casa pra terminar lá, né? Não sei ainda como é que eu vou fazer, amanhã eu tenho uma cliente que eu vou atender aqui. Mas eu acho que eu não vai ficar até tarde, não. Estou cansada. Quando eu falo que estou cansada é porque eu estou muito cansada mesmo, gente. Mas vamos voltar ao assunto. Quanto eu vendi hoje de arranjo? Ah, sim, falando sobre os arranjos, né? Vendi todos da loja, nunca consegui repor. E depois fui mudando e fui fazendo arranjo só para dia de finado. Teve um ano que eu não fiz e eu já estava com a loja lá no centro. Quem me acompanha sabe que eu já tive com a loja bem lá no centro, né? Um ponto alugado. E no dia de finado eu abri a loja e todo mundo chegava atrás de arranjos. E nessa época eu lembro que eu ainda tinha uns 2 dos mais chiques que tinha sobrado. E fiz uma promoção e vendia o cara, porque dia de finado a gente quer uma coisa mais simples, né? Mais em conta. Então, eu vendi, aí foi onde o próximo ano eu fabriquei bastante, peguei as partilheiras, botei na calçada, aí vendi bastante, mas eu ficava mais distante do cemitério. E sempre teve uma outra pessoa que vendia lá perto do cemitério, mas isso não impediu que eu vendesse os meus, né?
porque eu divulgava, porque quem passava comprava, quem me conhecia ia lá e comprava, vendia bem. O ano passado eu me mudei para aqui, para casa do meu filho, que é uma rua distante, não é uma rua, digamos assim, eu nem vou dizer que não é uma rua movimentada, porque essa rua é super movimentada, mas eu não ia pegar o público do cemitério, né? Porque o público do cemitério não ia passar por essa rua, digamos assim, melhor informar. E eu fiquei triste porque eu queria vender os arranjos e eu tinha bastantes arranjos, eu tinha me preparado durante o ano todo. E eu fabriquei, aí meu marido me deu a ideia de chamar uma menina para ir comigo, né? Mas porque não vende lá na frente, próximo a outra vendedora. Mas eu tinha vergonha, eu não queria ir porque eu tinha vergonha. Além de eu ter vergonha, eu também não podia ir porque eu tenho Luana. Luana, eu não posso deixar ela sozinha 100%, gente. Eu deixo ela sozinha, mas sozinha, que em meia hora eu estou aqui. Sim, porque a gente não sabe, né? Ela pode cair. Não dá, né, gente? Não dá 100% dizer, vou sair de manhã, chegar meu dia, não. Então era uma coisa que eu poderia estar lá e vir aqui olhar ela assistindo televisão. Aí meu marido me deu a ideia de chamar uma amiga que trabalha assim, e na época estava ajudando meu pai a vender os produtos dele. Aí chamei ela e a gente foi. E eu vendi bastante, não vendi todos, mas vendi muitos. A menina que vendia não gostou um pouco, nada, né? Claro, mas ela nunca foi só porque eu sempre estava aqui, mas eu nunca estava próxima a ela. Confesso que eu acordei, fui bem mais cedo para pegar o melhor lugar. Ela não poderia escolher lugar porque o lugar era público. Então ela piou um pouquinho por eu ter pego o lugar dela. Realmente eu peguei o lugar dela, né? Vou ser sincera. Mas ela não comprou, não era uma casa própria. Era um antigo posto de saúde, era da prefeitura. Então chegou primeiro, pegou, é dono. Eu penso dessa forma. E vendemos bem. Esse ano, como eu tava trabalhando bem tudo, mesmo precisando do dinheiro, mas eu tava sem tempo de estar saindo, estar correndo atrás. Primeiro eu pensei em fazer bastante, depois, não sei se a menina ia querer vender comigo, eu não vou vender não. Então eu já disse a vocês que eu não tava na intenção de vender. E não fiz, mas a menina que vendeu comigo ano passado veio atrás de mim perguntar se a gente ia vender. Aí mas eu voltei a vender mais por interesse de ajudar ela, com pena de dizer não, porque querendo ou não ela ganhava um tostãozinho. E cada um sabe o que precisa, né? E resolvi vender, e vocês já sabem. Fui, viajei, comprei, fabriquei. E o que é que eu quero dizer sobre isso, gente? E vendi. Hoje eu não consegui fazer muito, vocês sabem, eu não tinha os jarrinhos. Aí essa noite, eu me deu assim, pronto, o ano que passado, muita gente me procurou galinhos assim, a gente já leva fixado, né? Não tem como soltar. E às vezes tem aquela casinha nas carneiras e eles querem um galinho para pôr dentro junto com a foto. Aí eu tive a ideia de noite de fazer e fiz 16 galinhos desse. Sobrou 2. Ó. E eu até faria mais, gente, porque não tinha essas flores, essas palhas aqui. Aí eu não quis fazer só com a flor. Aí também eu tinha pra frisar, tinha cortado, mas eu não aguentava mais não, gente, tava muito cansada. Mas resumindo tudo isso, eu vendi quanto? Gente, de 6 horas da manhã a 10 horas, eu vendi todos os meus arranjos. Todos. Pra começar o dia aqui, já começou na hora que eu abri. Tinha umas meninas passando da caminhada, já me comprou R$90. E lá eu vendi todos. Só sobrou esse, eu não imaginava. Todos sempre sobra, né? É difícil você conseguir vender tudo. E sobrou esse porque eu vim embora, gente. Porque eu não vou ficar aqui com 2 galinhos e eu lá sentada com 2 galinhos. Vou embora, tô cansada. E eu vendi exatamente, recebido mesmo, R$710. 710 porque 45 eu não recebi, foi 2 que a menina pegou ontem e um outro que meu compadre pegou, disse que vai levar o dinheiro em minha casa. Então,
eu recebi R$ 710 de 6 horas até as 10 horas, né? Então, lembra que eu falei, vamos dobrar esse valor? Eu gastei o quê? Gastei 260, gente. 260. Que eu só comprei um pacote de argamassa e eu comprei de R$ 10 e só gastei 260 porque eu não comprei mais nada, né? Eu tinha tudo em casa. Então, eu lucrei aí um bom lucro. Eu dobrei, eu falei o quê? Que a gente queria dobrar, eu praticamente dobrei. Lembrando que nesses gastos todos tem um arranjinho que eu deixei ali para tirar fotos dos meus trabalhos e 2 eu dei a meu marido para levar pro túmulo de minha sogra. Então, dava para fazer aí uns 800 tranquilo, né? Dava não, passaria de 800 tranquilo, porque eu ainda tenho os 45 para receber. Mas eu tive um bom lucro. Eu não achava que eu ia vender tudo, vou ser realista com vocês. E se eu tivesse feito mais, eu tinha vendido mais, porque à tarde sempre vende, né? É menos do que de manhã, mas vende. Então, ano passado a gente ficou o dia todo, ano passado eu fiz 100 e sobrou 13, se eu não me engano. Então, dava para vender bastante, né? E esse ano só foi 45. Infelizmente, né, gente? Não me preparei, então fui super burra nisso aí. Super burra mesmo. Mas vamos aí tentar correr atrás dos prejuízos e nos preparar para o futuro, né? Eu também, gente, o vídeo tá grande, mas eu quero contar uma história a vocês. O seguinte, eu vejo situações aqui das meninas sobre o crochê. Vamos sair dos arranjos de finado e vamos pro crochê. Faz parte uma coisa da outra. Sobre feirantes. Eu vi um vídeo, não vou saber dizer quem foi, porque eu assisto muitos vídeos. E a menina comentou sobre ter vergonha de ir pra feira, que tava tentando perder a vergonha. E a gente tem vergonha de ser feirante, a gente tem vergonha de botar uma barraquinha na feira. Eu sei que a gente tem vergonha. Eu já tive vergonha, mas eu sempre quis ser feirante, vou ser sincera pra você. Desde quando eu comecei a costurar, comecei a comprar minhas máquinas industriais, eu nunca pensei em abrir uma loja. A princípio, eu sempre quis ser feirante. Mas no fundo, a gente tem uma vergonha. Mas não é vergonha de estar ali na feira, não. E, pelo menos eu tenho vergonha de não vender. Eu tenho medo de não vender e me sentir envergonhada porque não vendi, de ser né? Mas eu tenho uma história, como sempre, para contar a vocês. Quando eu era adolescente e namorava lá com meu marido sempre teve carro, sempre teve ônibus de feira, né? E eu ia para feiras, geralmente eu ia todas as feiras. Ou era ele vai quarta e sábado, geralmente eu ia todas as quartas, porque era onde eu comprava o meu material, então todas as quartas eu ia. E eu ia ali pra feira, fazia o que tinha pra resolver, meu e de minha mãe, e ficava ali pelo carro. E sempre tinha um vendedor de bala. Esses vendedores ambulantes que saem com um pacotinho na mão, vendendo dentro dos carros, né, gente? Que você não dá valor, que você chacota, que você manga, que você se afasta pra não encostar, porque às vezes tem nojo, porque às vezes não sei o que, não quer nem que encoste em você e nem compra as balas. Mas eu sempre fui uma formiguinha para doce, eu sempre comprava os doces dele, sempre comprava as cocadas. E ele sempre brincalhão, sempre entrava no carro puxando assunto comigo. Não sei se ele sabia que eu era namorada do dono do ônibus, mas eu nunca tive preconceito com nada, né? Apesar que dizer você, não é fácil você ir para uma feira, você se sente envergonhada, mas eu não tinha preconceito com ele, não é isso. Ele não deixou de ser maior nem menor por ser o vendedor de bala. Mas eu quero chegar ao final dessa história. E, quer dizer, ele me conhecia de lá de dentro do carro, né? E há muitos anos eu sempre vou para Tobias, sempre ia para Tobias, sempre fui para Tobias. Desde quando eu comecei a trabalhar, aqui o foco industrial de quem quer revender tudo é Tobias. Vocês veem sempre eu falando nesse Tobias. Então, nosso foco sempre foi o polo de comprar barato, que não é mais barato, né? Antigamente seria Tobias. Hoje é mais, tem que ir para Caruaru, porque aqui não dá, não. E alguém puxou meu cabelo. Eu vinha com a sacola. Eu ando, gente, assim, eu não conheço ninguém. Eu só ando correndo, vocês me conhecem, eu ando assim, ó. É assim, entra numa loja, sai em outra, é vulpo, eu não olho por lado.
Ali, se eu tivesse de ser roubada, eu seria roubada e nem percebia que tinha sido roubada, porque eu ando correndo sempre quando eu viajo. Então, isso já vem de muitos anos, eu sempre fui assim. E alguém puxou os meus cabelos, porque nessa época tinha ônibus que levava para Tubias. Hoje eu venho de Topix, hoje eu pego carro na rodoviária. Mas nesse tempo tinha ônibus dos povoados e ficava em um local afastado. Então a gente comprava mercadoria, levava, deixava no ônibus, voltava para a feira para comprar mercadoria. Nesse ponto eu achava bom, eu gostava, por causa disso que você comprava suas coisas, jogava lá, ia passear. Você não tinha aquela preocupação de sair catando as coisas na hora de vir embora. E alguém puxou meu cabelo. Aí quando puxou meu cabelo, eu olhei para trás, né? Porque puxou o cabelo. E quem era que estava puxando meu cabelo? No que eu estava já próximo ao ônibus. O vendedor de bala. O vendedor de bala puxou o meu cabelo e estava com a esposa. Ele é mais ou menos assim na minha idade, mas ele é bem novinho, mas já era casado. Mas é aquelas pessoas que às vezes são mais velhos, mas parecem ser novinho, né? Porque ele era casado. E nessa época eu lembro que eu tinha uns 15, 16 anos. Então, deve ser mais velho ainda um pouco do que eu. Então ele puxou meu cabelo e quando eu virei, o que aconteceu? Foi uma cena que eu sempre fiquei com aquilo na cabeça e foi depois dessa cena que eu despertei a vontade de querer vender as coisas que eu fazia, de querer sair, de querer ser feirante, mas eu nunca consegui ser feirante. Gente, ele era dono de uma Hilux. Vocês têm noção que hoje uma Hilux é carro de rico? Hoje ninguém compra mais Hilux, né? Que hoje já tá ficando mais um carro popular, mas é um dos carros caros. De rico não, porque os ricaços compram os carros com o seu nome. Mas entre os carros dos metidos a ricos fazendeiros, é uma estrada, é uma Hilux, é não sei o que lá, porque eu não entendo nada de carro. Sei que o carro dele era uma Hilux, que aqui naquele tempo atrás, quantos anos atrás? 30 anos atrás, eu tinha mais ou menos uns 15, 16 anos por aí assim, e ele tinha uma Hilux. Vocês têm noção? Ele é bem mais velho que eu, né, gente? É porque engano, tá vendo? E eu, oi! Aí ele brincou, como ele realmente brincava comigo sempre no carro. Quando eu virei, que eu disse, oi! Aí ele abriu a porta do carro e disse, foi minha esposa. Aí eu, tá, tudo bem. E depois eu fiquei com aquilo na cabeça. Poxa, ele é dono de uma Hilux, o vendedor de bala. Então eu comecei a analisar de outra forma. O que importa pra você? O que importa pra você? É você ter vergonha de ir na feira? Ou é você ter suas coisas em casa? O que vai botar comida na sua casa? É quem passa e manga de você? Ou é você vender seu objeto e sabe poder entrar no mercadinho, poder entrar no açougue, comprar sua carne, comprar seus mantimentos, levar para casa, manter a barriga de seus filhos cheia, comprar um carro ou uma moto? Você vai ficar parado naquilo com vergonha. Enquanto você tá com vergonha, aquele feirante que tá lá tá bem de vida, porque não tem vergonha e tá super bem de vida. Aquele menino vendia bala dentro do carro, que vendia não, ele vende até hoje, 40 anos depois. Vocês acreditam que ele vende bala dentro dos carros? Vende bala dentro dos carros. Só que hoje eu descobri o que? A mulher dele também tem uma barraca na feira que vende cama, mesa e banho. E é enorme a barraca da mulher dele. É super cheia, lotada de mercadoria. Não era isso que eu ia dizer, não, essa palavra, gente, mas esqueci a outra. Não veio. Então, ela tem a barraca na feira e ele levava ela para a barraca, provavelmente é dos dois. Aproveitava, entrava dentro dos carros vendendo bala. Mas aquela jovem, tá certo que ele já estava casado, mas eu nunca ia olhar para ele como um dono de uma Hilux. Eu nunca poderia olhar para ele querendo namorar com ele, porque eu me achava. Mas eu não tinha nenhuma bicicleta, eu era só a filha de papai. Enquanto ele tinha suas coisas, não tinha vergonha, saía para vender. Então, o que eu quero dizer a vocês é isso.
Não tenha vergonha de sair. Não tenha vergonha, porque a única coisa que faz vergonha a gente é matar e roubar. Você ser honesto, construir suas coisas e sair para vender não é vergonha de forma alguma. Vamos ser assim, no crochê. Se vocês veem, o que é que eu vendo aqui na minha loja? Qual é o lema do meu ateliê? Eu vendo o que eu fabrico, que eu tenho tempo, que eu consigo. Eu nem vendo o que eu fabrico porque eu não consigo investir em tudo que eu sei fazer. Mas eu vendo o que eu consigo fabricar, o que eu consigo investir e é de onde sai o meu dinheiro. Eu trabalho com a minha mente, com a minha saúde, com a minha inteligência. Já disse várias vezes a vocês. Mas foi depois desse rapaz, foi depois do vendedor de bala puxar os meus cabelos e eu ver a conquista dele, que eu percebi que é a maior idiotice ter vergonha de trabalhar, de vender seus objetos, de correr atrás. Eu tô correndo atrás pro meu, entendeu? Quem quiser falar, que fale. E como eu naquela época, né? Que era que eu poderia pensar. Eu não pensava dessa forma, gente. Quando ele brincava comigo dentro do carro, você acha que eu ia dar ousadia pra ele? Você acha que eu, a filhinha de papai lá, linda, maravilhosa, você acha que eu ia abrir? Eu conversava com ele, eu ria como amigo, porque eu sempre fui amigável. Mas se ele levasse ao ponto sério, se eu não tivesse namorado e ele chegasse a me paquerar, será que eu ia querer? Ou eu ia julgar que eu não ia namorar com um vendedor de bala? Hein? Só que ele não era simplesmente um vendedor de bala. Ele cresceu vendendo as balas dele. Enquanto eu poderia julgar porque era um vendedor de bala, quando ele chegava em casa, quando chegava o fim de semana, que ele queria sair, estava lá no seu carro lindo, maravilhoso, enquanto eu estava sofrendo, perguntando, procurando saber qual era o ônibus que ia para Tobias, ele colocava sua mulher dentro do carro, dentro da Hilux dele, ia para Tobias e o fundo do carro estava lá cheio de mercadoria. Então a filha do papai aqui não era nada. Às vezes a gente ia julgar, às vezes eu tô dizendo assim, eu não julguei não, porque eu sempre fui amiga dele. Mas eu tô dizendo um exemplo que se tivesse acontecido uma cena ali de paquera, eu poderia julgar dessa forma. Só naquele momento que ele puxou o meu cabelo foi que eu virei e vi que ele tinha um carro e ele tirar a mulher de dentro do carro, me apresentar a mulher dele. Hoje, quando eu passo na barraca dele, ele sempre pergunta se eu quero alguma coisa. Já chamou a mulher, já disse que se eu quisesse comprar fiado, ela podia me vender. Então, é isso que eu quero dizer. Não deixa a vergonha lhe derrubar, gente. Se você tem a possibilidade de botar uma barraquinha na frente de sua casa, bote. Os meus arranjos eu levei lá para frente do antigo posto. Era um postinho de saúde lá na frente do cemitério. Vendi tudo. A menina também vendeu tudo. Então teve espaço para nós duas, né? Tá certo que eu vou mais cedo para pegar o melhor ponto. Por quê? Porque ela conhece mais gente do que eu. Então ela já tem uma freguesia fixa. Eu tô começando. Mas não me impede de correr atrás. Não me impede. Meu filho tava puxando minhas orelhas. Mãe, a senhora não vendeu mais porque a senhora é teimosa. Sabe que vende? Eu sei que vende, realmente. Mas eu estava cansada, estava desanimada. Então é isso que eu quero dizer a vocês. Se existe a possibilidade de você vender na frente da sua casa, de sentar na sua calçada e botar uma cadeira ali com seus objetos e começar a crochetar e deixar uma mesinha exposta, bote. Se passar alguém rir, relax, entregue na mão de Deus. A única coisa que importa, gente, é você abrir seu armário e ver cheio. É você ver seu filho de barriga cheia. É você adoecer e você ter um dinheiro para comprar um remédio. Mas nem sempre é possível você sair para longe. Porque se você tem filhos, você necessita ficar em sua casa. Você tem que cuidar dos seus filhos. Então, faça. Eu confesso para vocês que hoje que meus filhos cresceram, se eu não tivesse Luana, eu ia virar uma feirante de feira em feira. Sem vergonha nenhuma. Porque o que importa é eu querer ter minhas coisas e poder pagar. É eu pagar minhas contas. Se eu quiser viajar, eu ter. Então não me importa mais o que o povo pensa. Você acha que muita gente não passou com um risinho na boca porque eu tava sentada ali do lado?
passou, gente. Eu confesso a você que ainda ontem eu pensei assim, tô com vergonha, tô cansada. Porque passa muita gente conhecida. Eu sou bem conhecida, meu marido é bem conhecido. Aí muita gente já me julga que eu não preciso estar ali porque meu marido tem. Mas não é assim que funciona. Eu quero ter o que é meu. Entendeu? Então, todos somos julgados. Mas eu vou me esquentar com isso? Eu vou me preocupar com isso? Não. O que importa pra mim é meus 700 que tá ali no bolso. Entendeu? Em poucas horas de trabalho eu fiz R$ 700. Tive meu retorno do que eu investi, meus 250, 260. E lucrei muito mais. Hein? Quanto eu lucrei aí? Gente, 400 e alguma coisa, né? Ó, 450 de lucro. De lucro. Gastei 260. Mas não é de lucro, não. Vou voltar atrás. Por quê? Porque muitas das coisas eu tinha em casa. Eu não comprei esse arame, né? Alguns EVA eu tinha, alguns arranjinhos eu tinha do ano passado. Então vou voltar atrás. Mas mesmo assim foi um ganho bom. Foi ótimo meu dia. E espero que vocês parem para pensar que não é vergonha ser um vendedor de bala, desde que você esteja com sua casa abastecida. Não é vergonha correr atrás do dinheiro, correr atrás do financeiro. Às vezes é até melhor você correr atrás e sair vendendo do que um emprego e ser humilhada. Eu já trabalhei, eu já tive vários empregos e hoje eu não quero um emprego de forma alguma. Nem se eu ganhasse 10 mil, eu não queria mais. Eu fui muito humilhada em alguns empregos. Então, não tenha vergonha de vender os seus produtos. Não tenha. E o ano que vem estarei lá vendendo muito mais. Vou me preparar. Na verdade, eu já disse a vocês, eu vou voltar a fazer flores de EVA para voltar aqui na loja, né? É porque teve um acontecimento que foi me desanimando. Mas eu percebi o que foi que aconteceu. Que eu não vou contar a história aqui agora porque o vídeo já está muito grande. Então era só isso que eu queria dizer a vocês, né? Eu queria muito contar a história desse vendedor de bala. Então, gente, se vocês gostam dos meus vídeos, se vocês querem acompanhar o que eu ando vendendo por aqui, se inscreva nesse canal, deixe seu joinha e venha fazer parte de uma vida louca que é a minha. Tchau, fica com Deus e até o próximo.